Vamos lá, então, a sua pergunta. Parassíntese agora. Derivação parassintética. Ó. Olha só, numa análise morfológica do adjetivo desalmado e do verbo repatriar, verificamos que o primeiro é constituído de prefixo des, mais radical alm, mais sufixo ado. E o segundo é formado do prefixo re, mais radical patri, mais o sufixo ar, tá ok? E aí ele fala assim, ó, um exame mais cuidadoso mostra-nos, porém, que nos dois casos o prefixo e o sufixo se aglutinaram a um só tempo, tá vendo? Ó? Sufixo e prefixo aglutinaram-se a um só tempo aos radicais. Essa é a definição de parassíntese. Esses prefixos e esses sufixos são simultâneos. A palavra não existe sem os dois. Se a sua palavra existiu com um e depois com outro, aí isso não é parassíntese, tá ok? Então ele fala assim, ó, os vocábulos formados pela agregação simultânea de prefixo e sufixo a determinado radical chamam-se parassintéticos. Aí do grego, por que eu sublinhei isso aqui? Lembra da palavra parasita que a gente analisou? Nós fizemos isso no exercício, né? Lá, que tá no vídeo, parasita. O parasita, ele usa esse radical aqui, ó, para, ou parar, né? Porque ele tem um acento aqui, ó, ok? Que significa justapor, posição ao lado. E o zitus, tá? Zitus, ou zitós, tá? Que é citós, né? Que é S-I-T-H-O-S. O O tem um traço em cima. Esse zitós aí significa comida, hein? Então é aquele que, a ideia do parasita, né? É aquele que está, como se diz, alimentando-se ao lado de você. Essa é a ideia, beleza? Mas vamos lá. No caso aí da parassíntese, ele fala assim, ó, a principal função dos prefixos é de participar desse tipo de derivação. Então, ó, abotoar, embanhar, amanhecer, ensurdecer. Então, esses prefixos a, en ou en aqui, quando formadores de verbos, no caso do sufixo, serão para você parassíntese. E aí vem o Segala, que eu falo para vocês que o Segala lhe trouxe algo um pouquinho melhor dessa definição. Ele fala assim, ó, se a tua palavra tem como base um substantivo ou um adjetivo, tá? A anexação de prefixo e sufixo para formar um verbo vai dar parassíntese, ok? Então você pega ali a palavra amanhecer, tá vendo ali a palavra amanhecer? Qual é a origem da palavra amanhecer? Manhã. Manhã não é um substantivo? É ou não é? Tudo bem? Tá dando para entender, João Pedro, onde eu quero chegar? Eu estou analisando a palavra amanhecer. Por que eu vou dizer que amanhecer é parassíntese? A base dela é um nome, um substantivo, ok? E eu estou usando o prefixo que ele jogou lá em cima, aquele a e aquele e, em, né? Gerando verbo para mim. Base nome, gerando verbo. Isso tem cara de parassíntese. Pega uma outra parassíntese que a gente sempre analisa. A gente não usa lá o alistar como parassíntese. O alistar vem de quê? Vem de lista. Lista é um substantivo, tá vendo? Mas eu uso o prefixo a e o sufixo ar para criar o verbo alistar. Fechou? Deu para entender agora? Essas palavras só existem com os dois elementos mórficos simultâneos, com os dois afixos. Por isso ela vai ser classificada para você como parassíntese e não prefixal e sufixal. Legal? Agora, se eu partir já de um verbo e coloquei apenas um prefixo, aí ela é prefixal. Tá bom? Ou seja, a base dela já era um verbo e não um nome, que é isso que o Segala traz ali com um pouquinho mais de maestria para explicar o processo da parassíntese, tá bom? Vamos lá. Derivação regressiva, já mencionamos também, não tem nada de mistério aqui, corrobora com a gente a ideia de estar mexendo na estrutura e o Celso Cunha é bem taxativo, eu vou sempre partir de um verbo para criar um substantivo abstrato, então nada de diferente. Nada de misterioso, tá? E aí ele vem falando da derivação imprópria, também processo que a gente já estudou aí, deu para entender. E assim como outros gramáticos, ele também, né, fala que a real importância da derivação imprópria está na semântica e na estilística, e não na morfológica. Então quer dizer que ela não é uma derivação? É. Só que o uso dela é para semântica e para estilística, que ela gera para a gente um processo aí semântico de criação de palavras, e a gente conhece também como polissemia, né? Vocês vão ver lá na frente polissemia, que é muito dado pelo processo da derivação imprópria. Aí ele fala, ó, de substantivo comum a próprio, coelho, que a gente falou, lembra que eu falei coelho com letra minúscula, coelho com letra maiúscula? Isso é derivação imprópria, tá bom? O que mais que a gente tem aí? É o que ele fala aqui, ó. A rigor, a derivação imprópria, também denominada de conversão, eu pedi para vocês gravarem esse nome aqui, tá? Não deve ser incluída entre os processos de formação de palavras que estamos examinando, pois pertence à área da semântica e não da morfologia, tá vendo? Isso é uma observação dele, mas ele botou como processo, tá vendo aqui, ó?
Derivação imprópria. Está no processo de formação de palavra, derivação. Então, acabou. Ele considera sim. Só que ele fala que, via de regra, ela deveria ser, né? Não deveria estar aqui. Não deveria, mas está, ok? Depois, moçada, formação de palavra composta, justaposição e aglutinação, nada de diferente para a gente aí, ok? E existem aí depois, tá? Os outros processos aí, deixa eu ver se ele chamou aqui, não, tá aqui, substantivo, aí aqui é bom dar uma olhada, porque depois quando a gente fizer plural de substantivo composto, né, você vai ter mais ideia desses elementos. Aí ele vem falando de radicais para a formação aí do que ele vai chamar à frente aí, tá bom? Que é o hibridismo, ok? Pseudos prefixos, aí nada de importante aqui. Olha lá, e o hibridismo, moçada? Como eu falei para vocês, ó, hibridismo, elementos tirados de línguas diferentes. Se eu montar uma palavra com dois radicais iguais, isso não é hibridismo, é justaposição, tá? E olha que interessante, primeiro exemplo dele, qual que é? Bicicleta. Ah, alguém deve lembrar dessa palavra aí, não deve não? Caiu na ESA essa palavra, não caiu? Bicicleta? Tá aí, ó. Beleza, moçada? Tranquilidade? Tá? Onomatopeia serve aí para representar os sons, a abreviação é o que a gente usa lá como cine de cinema, foto de fotografia, pneu de pneumático, mengo de mengão, né, de Flamengo, ok? Siglas, Vasco é caído, né? Tá? Siglas também é um processo, tá bom? Outros processos aí. Então, você tem PMDBista, petista, e a própria sigla não deixa de ser um tipo de formação de palavra, ok? Beleza? E aí, fechou por hoje. Beleza, moçadinha? Tranquilidade?